Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Depois da batalha que resultou na morte de Saul, quando Davi já havia retornado de sua vitória sobre os amalequitas e fazia 2 dias que estava em Ziclag, ao terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul. Tinha vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Ao se aproximar de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Indagou-lhe Davi: "De onde vens?" E o homem respondeu: "Escapei com vida do acampamento de Israel." Diante do que Davi inquiriu: "Que aconteceu? Dize logo." E o fugitivo respondeu prontamente: "As tropas bateram em retirada do campo de batalha e muitos tombaram mortos. O próprio Saul e seu filho Jonatas também morreram." Então questionou Davi a pessoa que lhe trazia essas notícias: "Como sabes que Saul e seu filho Jonatas pereceram?" E o jovem lhe explicou: "Eu estava casualmente no monte de Gilboa e de repente encontrei Saul cambaleando, apoiado sobre sua própria lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançá-lo. Assim que ele se virou e me viu, chamou-me em alta voz e eu prontamente respondi: 'Eis-me aqui, Senhor.' Então indagou-me: 'Quem és tu?' E eu disse: 'Sou amalequita.' Em seguida ordenou-me: 'Aproxima-te e mata-me, porque estou sob as câimbras e a angústia da morte. Contudo ainda estou vivo.' Por esse motivo me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao ferimento. Depois tomei seu diadema, a coroa que trazia sobre a cabeça e seu bracelete real e os trouxe a ti, meu senhor." Então Davi naquele mesmo instante rasgou as suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo e lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o final da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Depois Davi perguntou mais ao jovem que lhe trouxera aquelas notícias: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Eu sou filho de um estrangeiro residente, de um amalequita." Indagou-lhe ainda Davi: "Como não receaste levantar a tua mão contra o ungido de Yahvé para tirar-lhe a vida?" Então Davi chamou um dos seus jovens serviçais e ordenou: "Aproxima-te e mata-o." O moço golpeou o amalequita e ele morreu. Declarou-lhe Davi: "Que teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti quando confessaste: 'Fui eu mesmo quem matou o ungido de Yahvé.'" Davi demonstrou seu pesar pela morte de Saul e seu filho Jonatas, entoando esta lamentação e ordenando que se ensinasse aos homens de Judá. É o hino do arco, que foi registrado no livro de Yashar, Justos. "O teu esplendor, ó Israel, desvaneceu e morreu sobre os teus montes. Como tombaram os nossos soldados mais valentes? Não divulgueis isso em Gate, não o anuncieis nas ruas de Ascalon, a fim de que não se regozijem as filhas dos filisteus, nem se alegrem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vós, nem campos férteis que produzam trigo para as ofertas, porquanto ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que jamais será polido com óleo. O arco de Jonatas era mortal, e nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos poderosos. A espada de Saul jamais voltou vazia. Saul e Jonatas, amados e excelentes na vida e na morte, não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do campo de batalha? Jonatas, a tua morte sobre os montes de Israel dilacerou-me o coração. Como todo o meu ser lamenta por ti, meu irmão amado. Como te querias bem, tua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram, pois, os notáveis guerreiros, e todas as suas armas de luta não têm mais importância." Capítulo 2.
Passados estes acontecimentos, Davi consultou a Deus o Senhor: deverei subir a governar algumas das cidades de Judá? E Yahvé lhe respondeu: sobe. Então Davi indagou: a qual subirei? E a resposta foi: a Hebrom. E assim Davi subiu para Hebrom com as suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas a Hebrom. Então os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, Davi enviou-lhes alguns homens com a missão de lhes entregarem a seguinte mensagem: benditos sejais de Yahvé, por terdes realizado esta obra de misericórdia para com Saul, vosso senhor, e lhe terdes dado uma digna sepultura. Que Yahvé tenha para convosco misericórdia e bondade, e eu também vos farei bem, porque assim procedestes. E agora enchei-vos de coragem e sede valorosos, porque Saul, vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou o seu rei. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei de Gileade sobre todos os azuritas, em Jezreel, Efraim, Benjamim e por toda a terra de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia a Davi. Davi reinou em Hebrom sobre a cidade de Judá durante 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e o exército de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo tomou posição num lado da represa, a outra tropa no lado oposto. Então Abner propôs a Joabe: deixa que venha alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu: que lutem. Vieram eles e foram contados 12 guerreiros de Benjamim por Isbosete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar seu adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por esse motivo, aquele lugar, situado em Gibeon, ficou conhecido como Hatsurim, campo dos punhais hostis. Houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner, sem se desviar das suas pegadas, nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e indagou: és tu, Azael? E ele replicou: sou eu. Então Abner recomendou-lhe: vá para a direita ou para a esquerda, captura um dos meus soldados e apossa-te dos seus despojos. Mas Azael não quis abandonar seu objetivo de persegui-lo. Abner voltou a advertir Azael, exclamando: deixa de seguir-me, porquanto não quero ferir-te de morte. Como poderia eu encarar a teu irmão Joabe nos olhos de novo? Como Azael se recusasse a afastar-se, Abner lhe desferiu um golpe com sua lança que perfurou o estômago, e a ponta saiu pelas costas. Azael caiu e morreu imediatamente ali mesmo. E todos que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera, ali se detinham. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao final do dia, chegaram à colina de Aimá, que está a leste da cidade de Gia, na estrada que vai para o deserto de Gibeon. Os soldados da tribo de Benjamim, seguindo Abner, se reuniram novamente, formando um só grupo, e ocuparam o alto de um morro. Então ouviu-se Abner gritando para Joabe: continuarás com tua espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que isso só levará a mais amargura? Até quando te demorarás em ordenar às tuas tropas que desistam de perseguir teus próprios irmãos? Diante do que Joabe exclamou em resposta: juro por Yahvé, o nome de Deus, que se não tivesses erguido a tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã.
Em seguida, Joabe mandou soar a trombeta e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Abner e os seus homens caminharam durante toda a noite pela Arabá, o vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Assim que Joabe cessou sua perseguição, reuniu toda a sua milícia e verificou que estavam faltando 19 guerreiros, além de Azael. Porém, a guarda de Davi havia matado 360 soldados de Abner, todos eles pertencentes à tribo de Benjamim. Levaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus guerreiros marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao raiar do dia. Capítulo 3. Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada dia mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram o seu primogênito Amnon, filho de Aionã de Jezreel, o segundo Quileabe de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo, o terceiro Absalão de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias de Agite, o quinto Cefatias de Abital e o sexto Itreão de sua mulher Eglá. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aiá. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: por que deitaste com a serva de meu pai? Ao ouvir o questionamento de Isbosete, Abner se encolerizou e retrucou: sou por acaso como um cão desprezível a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com toda severidade se eu não fizer por Davi o que Yahvé já prometeu a Davi em juramento: transferir a majestade do reino de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono de Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba. Mas Isbosete não respondeu uma palavra a Abner, porquanto tinha medo dele. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com essa proposta: a quem pertence essa terra? Faze, pois, um acordo comigo e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. Davi respondeu: assim seja, farei um pacto contigo. Entretanto, tenho uma condição: não serás admitido à minha presença, salvo se quando vieres me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: entrega-me a minha mulher Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepúcios de filisteus. Diante desta intimação, Isbosete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e a seguiu aos prantos, até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa. Ele obedeceu e voltou. Entre mentes, Abner havia conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como o vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora rei entre vós, porque Yahvé declarou a respeito de Davi: é por intermédio do meu servo Davi que livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom a fim de explicar a Davi o que os anciãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi, e Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: permita que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz e ele partiu tranquilo.
Pouco tempo mais tarde, Joabe e os demais oficiais de Davi retornaram de um ataque rápido que haviam realizado, trazendo consigo grande despojo. Todavia, Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porquanto esse já o havia deixado ir embora em paz. Assim que Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, visitara o rei e que este o havia deixado seguir seu caminho tranquilamente. Então Joabe foi falar com o rei e lhe questionou: "Que fizeste? Abner esteve contigo e permitisse que ele partisse em paz? Tu conheces bem a pessoa de Abner, filho de Ner. Ele veio para te enganar, conhecer as tuas ideias, teus procedimentos. Veio a fim de saber tudo o que fazes e como ages." Então, saindo da presença de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde o poço de Sira. Todavia, sem que Davi fosse informado dessa atitude. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta de entrada, a fim de lhe falar em segredo, e ali mesmo o feriu de morte no estômago, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Assim que Davi ficou sabendo do ocorrido, exclamou: "Eu e o meu reino somos para sempre diante de Yahvé, inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que a culpa pelo sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento, cânceres ou lepra, homens com graves deficiências físicas, ou que caiam à espada, ou ainda que passem fome." Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Então Davi determinou que Joabe e os seus soldados pranteassem por Abner e que, em sinal de lamentação, rasgassem as suas roupas e vestissem trajes de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em voz alta junto da sepultura de Abner, e todo o povo o acompanhou em seu pranto. Então o rei compôs e declamou este lamento por Abner. Precisava Abner falecer como morre um insensato? Não estavam amarradas as tuas mãos, os teus pés não estavam presos em grilhões? Mas tombaste como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse enquanto ainda era dia. Contudo, Davi jurou: "Que Deus me castigue com toda a severidade, caso eu prove pão ou tome qualquer outro alimento antes do pôr do sol." Todo o povo ouviu essa declaração e apoiou a decisão de Davi. Tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera qualquer participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então explicou o rei com seus oficiais: "Não compreendeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Mesmo sendo rei ungido, hoje me sinto um monarca enfraquecido. E esses filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. Que Yahvé retribua o malfeitor de acordo com as suas más atitudes." Capítulo 4. Assim que Isbosete, filho de Saul, ficou sabendo que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, seus braços decaíram, abateu-lhe todo o ânimo e todo o Israel se apavorou. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimom, o beerotita da tribo de Benjamim, porquanto a cidade de Beerote era considerada parte do território de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até nossos dias vive ali como forasteiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua ama o apanhou e fugiu, todavia na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Os filhos de Rimom e de Beerote, Recabe e Baaná, estavam a caminho e chegaram à propriedade de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do costumeiro descanso do meio-dia. Os 2 entraram na residência como se fossem buscar trigo, mas o feriram de morte, transpassando-lhe
o estômago e em seguida fugiram. Eles haviam entrado na casa quando Isbosete estava deitado na cama, no seu quarto de dormir. Depois de o transpassarem e o matarem, deceparam-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram durante toda a noite pelo vale do rio Jordão, à rota de Arabá. Assim que chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete a Davi e declararam perante o rei: aqui tens a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que queria tirar-te a vida. O Senhor entregou hoje ao Senhor meu rei a vingança sobre o crime de Saul e sua descendência. Então Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Berotita: juro pelo nome de Yahvé, que me tem livrado de todas as aflições, se ao que me veio comunicar-me a notícia da morte de Saul, imaginando que trazia notícias que me alegrariam, eu logo o apanhei e o mandei executar em Ziclag, como recompensa pela sua mensagem. Como muito mais razão, quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, repousando sobre sua própria cama, não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos criminosas e vos exterminar da terra? Então Davi ordenou aos seus filhos mais novos que os matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés e os penduraram perto do açude de Hebrom. Tomaram, entretanto, a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom.